boa tarde para você. Enfrentar a correria do dia a dia sem estresse é possível? Como desenvolver técnicas e comportamentos que nos façam encarar com serenidade os problemas cotidianos? Como não se irritar no trânsito? O que é possível fazer para recuperar a energia de maneira saudável e com bom humor? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre como combater o estresse e a ansiedade. Participe pelo twitter.com/patendimento, você escreve tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o Dr. Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Daniel, é um prazer receber você novamente aqui. Da última vez foi muito interessante o programa, muita gente participou. Boa tarde para você, obrigada, viu? Boa tarde, estou à disposição. A ansiedade é um tema que preocupa todo mundo, que muita né? gente tem, né? Bom, uma pesquisa da Universidade de Harvard, divulgada há algumas semanas, mostra que as mulheres ansiosas envelhecem mais rápido do que quem leva a vida mais tranquilamente. Segundo os pesquisadores de um hospital da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a ansiedade, especialmente aquela que leva um indivíduo a ter fobias, acelera o processo de envelhecimento natural do ser humano. Quanto mais ansiosa uma pessoa é, menor o tamanho de seus telômeros, uma estrutura do DNA associada à duração da vida e à boa saúde. Os autores da pesquisa analisaram amostras de sangue de 5.243 mulheres com idades entre 42 e 69 anos para medirem o comprimento dos telômeros de cada uma. As participantes responderam a questionários sobre níveis de ansiedade e se elas passaram por eventos de fobia no último ano. Segundo os resultados, maiores níveis de ansiedade e maior número de eventos de fobia foram associados a telômeros de comprimento bem mais curtos. E quanto mais curto, maior a chance de surgirem doenças associadas ao envelhecimento, como câncer e demência. Daniel, explica pra gente exatamente o que é o telômero, essa estrutura do DNA associada à duração da vida e boa saúde. Então, as nossas células, elas se dividem, né? No dia a dia, para o corpo se renovar, as células vão precisando se dividir, todos os órgãos praticamente. E a cada vez que elas se dividem, a ponta aí como se fosse uma pontinha dos cromossomos vai encurtando, que é o que eles chamam esse telômero. Então, quanto mais o tempo passa, mais as células vão se dividindo e mais curtinho ele vai ficando. Então, ele acaba sendo um marcador de passagem do tempo e, por isso, um marcador de envelhecimento. E essa relação que essa pesquisa mostra sobre o surgimento de doenças como câncer e demência, por quê, Daniel? Então, o que essa pesquisa está mostrando é que a pessoa que tem maior ansiedade, que fica tão ansiosa até ao ponto de ter fobias, né, como é o caso da pesquisa, ela envelhece mais rápido. Né? Ela está gerando um desgaste maior para o seu organismo e está levando a esse envelhecimento mais acelerado. E algumas doenças são mais comuns com o passar do tempo. São doenças que, embora não sejam exclusivas do envelhecimento, elas são mais comuns em pessoas que já viveram bastante tempo. Por exemplo, câncer. Criança pode ter câncer, mas é mais comum ter mais para frente na vida. Então, por isso, a pessoa muito ansiosa, muito estressada, está envelhecendo mais rápido. E por isso está começando a ter essas doenças mais cedo do que deveria. Né? Entendi. Bom, muita gente vai perguntar isso, mas a gente pode já falar sobre isso. O que fazer para tentar diminuir a ansiedade e o estresse, Daniel? Pois é. A vida urbana, o dia a dia, ele é estressante por si só, né? Enfim, hoje a gente criou um modo de vida cheio de tantos compromissos, tanta correria e tanta pressão que é difícil não ter estresse de alguma maneira. Mas são as dicas simples, assim, muitas vezes podem fazer diferença. Uma das coisas que mais estressa as pessoas, isso são pesquisas mundiais mostrando, é morar longe do trabalho. Né? Morar muito longe do trabalho e gastar muito tempo para chegar no trabalho, por exemplo, é um fator de estresse. Então, se o sujeito tem a possibilidade, oferecem 2 empregos para ele.
Para pagar um pouco mais, só que é mais longe, é melhor ele ganhar menos morando mais perto, né? Que ele vai ficar mais feliz, menos estressado, mesmo que ganhe menos, né? Então, por exemplo, fugir de horário de pico, no trânsito, coisas que intuitivamente a gente sabe que... Às vezes a gente pode até querer, mas não consegue, é impossível, nem né? sempre é Fugir. possível, né? É. Bom, vamos ver uma pergunta, então, que vem lá de Minas Gerais? Vamos ver. Meu nome é José Carlos. Eu gostaria de saber se dor no peito pode ser ansiedade. E então? Dor no peito pode ser ansiedade. Com certeza? Não. Pode ser outras coisas também, né? Dor no peito pode ser doença desde o esôfago até o coração, etc., mas pode ser ansiedade. O que a gente orienta normalmente? Realizar exames para que se descarte ali, que tenha certeza que não é uma doença no coração ou qualquer outra coisa, e se não encontra nenhuma doença clínica, é provável que seja ansiedade. Olha, temos a pergunta aqui do Paulo, ele é de Campinas. Ele escreve, é verdade que passar a ser alérgico a muitas coisas que antes não se tinha, né, alergia a tal coisa, pode ser um sintoma de ansiedade? Por que o organismo reage dessa forma? É verdade. É interessante que as alergias, elas são controladas pelo sistema imunológico, né? Então, o sistema imunológico, ele combate as bactérias, os vírus, as ameaças, etc. As alergias ocorrem quando ele começa a combater coisas que ele não devia combater, né? Algum tipo de comida, pólen, enfim, coisas diversas. E o sistema imunológico, ele está muito ligado ao estresse, ao nosso mundo emocional, na verdade. Então, quando a pessoa fica muito estressada ou por muito tempo estressada ou desenvolve transtornos ansiosos de fato, isso pode desregular o sistema imunológico e ele começa a atacar coisas que não devia atacar, gerando alergias. Isso não é raro de a gente ver, não. E o que a gente deve combater primeiro? Esse problema da alergia ou esse problema emocional? Então, as duas coisas ao mesmo tempo? As duas coisas ao mesmo tempo. Não, assim, não adianta o sujeito só tratar da alergia e continuar ansioso, porque vai continuar surgindo alergia. Mas também ele trata a ansiedade, o tratamento da ansiedade nem sempre é rápido, então, enquanto a ansiedade não baixa, ele vai tratando a alergia. A Juliana de Souza é de São José dos Campos. Ela escreve, às vezes eu sinto dores no peito, eu fiz exames e nada apareceu. Me disseram que pode ser um estresse. É possível melhorar isso sem usar medicamentos? Bom, isso acho que continua um pouco a pergunta que a gente estava, né, dizendo. Então, ela já passou aquela fase de fazer exames e procurar as causas dessa dor, não teve uma causa orgânica ali, uma causa física, então disseram que pode ser estresse. Pode, de fato, ser estresse. É possível melhorar sem medicamento? É possível. Nem sempre é tão eficaz, porque, assim, o uso de medicamentos tem muito medo, muito preconceito, etc. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, remédio, quanto menos, melhor. Mas o objetivo primeiro não é a pessoa ficar tomando pouco remédio. O objetivo primeiro é a pessoa ficar saudável. Se para ficar saudável e sem estresse, ela puder não tomar remédio, ótimo, vamos fazer atividade física, exercício de relaxamento, etc. Mas se para se livrar do estresse, ela precisa de medicamento, então vamos para o medicamento. O objetivo é se livrar desses sintomas. Né? Muito bem. Como identificar se você é uma pessoa ansiosa? Vamos ver se esses sintomas são indícios do problema. Mito ou verdade? Cefaleia mais falta de ar mais opressão no peito igual ansiedade. É isso, doutor? Pode ser sim, isso não é mito. Como sempre vale a ressalva, né? A gente tem que ter certeza que não tem uma outra doença por trás, dando essa cefaleia e etc. A falta de ar ou qualquer outro problema, mas pode ser sim, é um sintoma frequente de ansiedade. Na ansiedade a pessoa fica muito tensa, não é? E isso pode levar então a esses sintomas como dor de cabeça, falta de ar e tudo mais. A gente falou agora há pouco sobre os medicamentos, né? E tem uma pergunta interessante aqui do Marcelo Gomes, que é aqui de São Paulo. Eu sempre fui contra tomar remédios para diminuir a ansiedade, porque eu tenho medo de ficar dependente do medicamento. Isso sempre acontece? É uma excelente pergunta, porque
As pessoas têm muito medo de tomar o remédio, né? Ah, vou tomar esse remédio, vou ficar dependente, vou ficar dopado, vou passar mal e etc. Eu sempre digo assim, o remédio ele existe para ajudar e não para atrapalhar. Se a pessoa está tomando remédio e está ficando de fato dopada, está ficando com algum problema, a gente troca de remédio. E na maioria das vezes isso não acontece. A pessoa pode passar muito bem com o remédio e ficar melhor do que antes. Esse é o objetivo. Agora, o risco de ficar dependente são alguns remédios. A maioria dos remédios não tem esse risco. É um grupo pequeno de remédios que traz esse risco. E mais importante, eu acho que é fundamental a gente separar o vício do remédio da dependência do remédio, da necessidade. Por exemplo, um diabético, ele é dependente da insulina. Ele depende daquele remédio, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, eu dependo do meu óculos, né? Eu tenho um problema visual que sem ele eu não enxergo direito, eu dependo, mas eu sou viciado nos óculos? Não, eu preciso deles. Então tem gente que vai precisar de remédio e às vezes vai precisar por um longo tempo de remédio. Significa que ele é viciado, né? Que ele se tornou um viciado? Não, ele depende como um hipertenso depende do seu antihipertensivo, como um diabético depende da insulina. Eu acho importante a gente colocar a diferença entre ansiolíticos e antidepressivos, não é? É verdade. Um exemplo bem didático que eu gosto é da ansiedade como uma panela de água fervendo, né? Eu sempre falo desse exemplo porque eu acho ele bem claro. Quando ferve a água, eu conheço 2 métodos para baixar a fervura. Você joga água fria por cima ou você abaixa o fogo, né? O ansiolítico, que são os calmantes, etc., eles são equivalentes a jogar água fria na fervura. Eles agem na hora e logo abaixam ali a ansiedade. Só que daqui a pouco está fervendo de novo, não é? Então eles não bastam. Os antidepressivos, embora o nome fale de depressão, eles também são usados para ansiedade e eles têm uma ação de longo prazo. Eles são equivalentes a baixar o fogo da fervura. Demora um pouquinho mais para fazer efeito, mas quando abaixa, ali está resolvido, né? Então é um tratamento de médio prazo. Às vezes a gente usa os 2 juntos, mas o tratamento de base, assim, o tratamento mais fundamental para realmente controlar a ansiedade, são os antidepressivos. Olha, a Elisângela é de Campinas e ela escreveu para a gente. Como curar uma pessoa que sofre de depressão e estresse durante a gravidez? Essa é uma excelente pergunta também, porque sempre tem muito medo, né? Puxa, mas eu estou grávida, eu não vou poder tomar os remédios, etc. E isso, hoje em dia, a gente já sabe que tem muitos remédios que são seguros para o uso na gestação. E uma coisa que os estudos têm mostrado cada vez mais, que é mais prejudicial para o bebê a depressão e a ansiedade da mãe do que o próprio remédio. Então, o risco de nascer com baixo peso, o risco de não ter um desenvolvimento adequado, a depressão e a ansiedade têm mais risco do que o uso do remédio. Então, lógico, não são todos os remédios que podem ser usados, mas tem vários remédios que podem ser usados de maneira segura na gestação, e isso é mais importante para o bebê e é mais seguro para o bebê do que deixar enfrentando essa depressão, essa ansiedade enquanto grávida. Muito interessante, hein? Olha, a Marília Sintra é aqui de São Paulo e ela escreve: eu não consigo descansar, mesmo nos finais de semana sem trabalho. Eu sempre fico preocupada, agitada, não me sinto bem com isso. O que eu posso fazer para melhorar isso? Esses são sinais clássicos de ansiedade, né? A ansiedade, ela é fundamentalmente uma preocupação, um medo. E aí tem os vários focos, né? Pode ser uma fobia, pode ser o pânico, pode ser o que for, mas é essa sensação de medo, preocupação constante, incapacidade de relaxar, mesmo quando não tem trabalho, né? Quando isso já assim, saiu do controle da pessoa, ela não consegue mesmo fazendo força, já tentou atividades físicas, exercícios de relaxamento, isso está atrapalhando o dia a dia, isso pode ser um sinal de doença mesmo, de um transtorno da ansiedade que precisa procurar um médico, uma terapia e etc. Se isso está mais ou menos no controle, não está trazendo tanto impacto, a pessoa consegue reagir, talvez seja só um estresse mais passageiro, e aí a gente indica atividades de relaxamento, exercícios de relaxamento, atividades físicas, etc. Isso pode ajudar. Olha, vamos a mais uma pergunta então. O pronto atendimento voltou às ruas. Vamos ver. Olá, meu nome é Patrícia e eu gostaria de saber o que eu devo fazer para evitar o estresse. Bom, a gente tem falado sobre isso, mas vamos
repetir aí para a Patrícia. Tá. Bom, é uma dica que parece meio boba, mas a gente não se atenta muito a isso no dia a dia. É identificar os fatores que trazem o estresse, que trazem desconforto. Porque às vezes a gente chega no final do dia e está cansado, está estressado, ou no final da semana chega, está estressado e cansado, e fala, mas por quê? Então, uma coisa que ajuda, às vezes, é fazer um mapa do que está acontecendo. Nossa, hoje eu fiquei estressado, foi por causa disso, hoje eu fiquei estressado, foi por causa daquilo. E aí você começa a encontrar algumas coisas que são repetidas. Puxa, toda vez eu estou ficando estressada quando eu tenho uma discussão por um tema específico com o meu marido ou com o meu filho, etc. Aí, tentar resolver essa questão, resolvida essa questão, o estresse vai diminuir. Então, é uma dica que parece meio boba, mas você fazer um mapa do estresse que está te causando, isso Eu não ajuda. acho boba não, né? Quer dizer, é uma reflexão, né? Para você entender. Bom, a Jandira, aqui de São Paulo, ela escreve: eu sofri um infarto e depois eu comecei a sofrer com pressão no peito. Surgiram alergias na pele e ansiedade e cansaço. Eu tenho hipotireoidismo, tudo isso logo após o infarto. Eu gostaria de saber se os reais causadores são o infarto ou a depressão. Qual seria o real desencadeador desses sintomas? Bom, é difícil dizer a distância assim, né? Porque o infarto, ele é frequente que depois do infarto a pessoa se sinta mais ansiosa e tenha inclusive depressão, o que pode explicar essa sensação, né, de aperto no peito e alergias, etc. Mas, enfim, ela teve um problema cardíaco, né, teve um infarto. Então, tem que ter certeza, e no acompanhamento cardiológico, etc., de que está tudo bem no coração para poder entender qual é a causa. Além do que, ela relata que tem hipotireoidismo. E o hipotireoidismo também, muitas vezes, simula todos os sintomas emocionais. Então, às vezes a pessoa se sente mal, não está passando bem, não sente energia e etc., está cansado, a gente pensa que é depressão e às vezes é do hipotireoidismo. Então, um acompanhamento clínico bem feito é fundamental. Olha, o Renato Oliveira é aqui de São Paulo. Ele fala: quem não tem convênio médico, onde pode buscar ajuda? Quem não tem convênio médico pode buscar ajuda no SUS, né? Não tem muito... Aí fala assim, puxa, mas o SUS... Né? Tem muitos serviços que funcionam bem. Hoje, não só a capital, mas em várias cidades do país, os serviços de saúde mental estão sendo reestruturados, os governos estão percebendo a importância da saúde mental, que durante muitos anos foi um tema relegado, assim, né? E os governos têm percebido isso e estão reestruturando os serviços de saúde mental. Psiquiatra desempregado é coisa que não existe hoje, né? Tem muita demanda. Então, eu acho que não é assim uma condenação você ir para o SUS. Muitas vezes você vai encontrar bons tratamentos. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre como combater o estresse e a ansiedade. Aproveite o sábado para tirar suas dúvidas aqui no Pronto Atendimento. Até já! Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é como combater o estresse e a ansiedade. Bem, vamos a uma dúvida de Paulo Roberto, lá de Belo Horizonte. Vamos ver. Meu nome é Paulo Roberto. Eu gostaria de saber se a ansiedade pode ser síndrome do pânico. Curioso, né? No intervalo eu disse que eu ia fazer essa pergunta para você. A síndrome do pânico, ela é uma das doenças da ansiedade. Então, a ansiedade é uma função normal do nosso organismo. Todo mundo fica ansioso quando tem uma prova ou quando acontece alguma coisa, etc. Quando essa ansiedade fica muito alta, ela tem algumas maneiras de adoecer. Tem algumas doenças da ansiedade. A síndrome do pânico é uma delas, né? E é caracterizada essencialmente por crises de um medo intenso, o coração dispara, a pessoa fica ofegante, como se alguma coisa tivesse para acontecer, e não tem nada, né? É espontâneo isso de forma repetida. Então, do nada, a pessoa começa a ficar com medo, dispara o coração, meu Deus, acho que eu vou morrer, meu coração está disparando, e dali a pouco isso passa, no dia seguinte de novo. Então, essa repetição dessas crises de pânico é o que caracteriza a síndrome do pânico. Entendi. Olha, o Breno
Manfredini, ele escreve: é verdade que a ansiedade atrapalha o sono? É verdade. Porque a ansiedade é justamente essa sensação de estar preocupado, de não conseguir relaxar. E o sono, ele, para poder ser um sono de qualidade, até para poder acontecer, a pessoa precisa relaxar, né? Então, se por estar muito ansiosa ou por estar até com um transtorno da ansiedade, a pessoa se sente incapaz de relaxar, isso vai ter um impacto direto no sono. Olha, o Álvaro é de Osasco e ele escreve: sempre quando eu estou ansioso, o meu corpo fica trêmulo, sinto a aceleração dos batimentos cardíacos. Isto é normal para quem é uma pessoa ansiosa? Então, isso é uma reação de ansiedade que todo mundo tem, né? Quando, enfim, se chega um bandido ou se você vê um acidente, alguma coisa, ou muitas vezes você tem tremor, o coração acelera, a pressão sobe, etc. Isso é uma reação ansiosa normal. Agora, o que tem que ser visto é se isso está acontecendo a toda hora, a todo momento, fora de hora. E aí é um problema. E aí que tem que buscar tratamento. A Regina pergunta: como identificar os sintomas do estresse? O estresse, ele é o resultado das pressões que acontecem no dia a dia, não é? A pessoa começa a ficar cansada, desgastada, mais tensa, mais preocupada, etc. O estresse é normal também. É impossível hoje ter uma vida produtiva sem um pouco de estresse, pelo menos. O que acontece é que ele tem que ser passageiro. Passou a pressão, passou ali aquela meta, aquela questão específica, a pessoa volta ao normal, consegue relaxar e etc. O problema é quando a pessoa se torna incapaz de relaxar, aqueles sintomas começam a atrapalhar o seu dia a dia. Então, acho que a dica de como identificar é perceber se a pessoa não consegue mais relaxar nunca. Ela está o tempo todo tensa, mesmo quando era para estar numa festa tranquila ou no final de semana, ela está tensa e está preocupada como se tivesse algo para fazer, mesmo que não tenha. Acho que essa é uma boa dica. Olha, a Thaís é de São João del Rei, Minas Gerais. Antidepressivos engordam? Depende. Não dá para também minimizar e falar, não, pode tomar tranquila, que nunca vai engordar. É mentira. Tem antidepressivo que aumenta o apetite, tem antidepressivo que tira o apetite, tem antidepressivo que não faz nada pelo apetite, não é? Então, é importante a pessoa saber que o antidepressivo por si não engorda. Não é que ele mexe com o metabolismo e faz a pessoa acumular gordura. É que existem alguns remédios que abrem o apetite. Se a pessoa tomar o remédio e conseguir controlar o apetite, ela não vai engordar. E tem também vários remédios que não mexem com o apetite também. A Joana escreve: a minha pressão arterial tem subido muito. O meu cardiologista prescreveu sertralina com propanolol, pois acredita que a ansiedade tem causado isso. Mas eu estou há quase um mês tomando o remédio e a pressão não baixa. Eu gostaria de saber se é um tratamento a longo prazo. É um tratamento a longo prazo, né? Um mês é o começo do tratamento. Então, na verdade, médio para longo prazo, dependendo de pessoa para pessoa. Mas uma coisa que é certeza é que um mês é o começo do tratamento. Não dava para estar assim, já tranquila e se realmente for a ansiedade que está aumentando a pressão, vai precisar de um tempinho maior para ver os resultados. A sertralina é um daqueles que eu falei que abaixa o fogo da panela. Então, vai demorar um pouquinho para baixar a fervura. Bom, a gente está falando sobre tratamentos. E o tratamento do estresse, hein? Vamos ver se isso é um mito ou uma verdade. Doutor, não há técnicas de redução universalmente eficazes para reduzir o estresse. Isso é verdade? Olha, de maneira geral dá para dizer que é verdade, porque em medicina não tem nada que seja universal, né? Cada um é um. Então, existem algumas técnicas que funcionam para a maioria das pessoas. Por exemplo, atividade física aeróbica. Isso eu falo sempre para todos os meus pacientes, eu não canso de falar. Toda consulta o sujeito me ouve recomendar pelo menos meia hora de caminhada, pelo menos 3 vezes por semana. Essa atividade física aeróbica, ela é quase que universalmente útil para baixar a ansiedade. Exercícios de relaxamento também. Mas vamos dizer assim que
vai ver funcionar para todo mundo? Não necessariamente, tem gente que não funciona. E exercícios físicos? Exercícios físicos são fundamentais no manejo aí do estresse e da ansiedade. Bom, o Geraldo Lins tem também sintomas que muita gente já relatou aqui. Às vezes eu sinto uma angústia, uma sensação ruim de aperto no peito. É o sintoma da ansiedade? É um possível sintoma da ansiedade. Quando fala em aperto no peito, quando fala em sintomas cardíacos, que podem ser cardíacos, a gente sempre tem que ter certeza que não é do coração, né? Então, eu acho que eu nunca vi um paciente que tenha transtorno do pânico que não tenha passado antes por um cardiologista. É o que, no final das contas, acaba sendo bom, porque passa no cardiologista, vê que não é nada no coração e aí a gente trata com mais tranquilidade. Bom, a Ludmila também sente o coração acelerado, sinto dores no peito e falta de ar. Eu fico com medo de ser um problema cardíaco, mas pode ser ansiedade. Mesma coisa, pode ser ansiedade sim, são sintomas comuns de a gente ver na ansiedade, uma vez excluído que seja um problema cardíaco, o ideal é procurar um psiquiatra. Lilian Pulvirente escreve: o tratamento homeopático é uma boa opção para o tratamento da ansiedade? Então, o tratamento homeopático, ele é controverso, viu? Porque não tem ainda estudos que comprovadamente mostrem que o tratamento homeopático funciona para a ansiedade. Então, os estudos em medicina hoje em dia estão muito sofisticados e muito complexos. Você tem que pegar 1000 pessoas com ansiedade, para 500 você dá o remédio clássico, para 500 você dá a homeopatia e você compara a porcentagem de melhora em um grupo e em outro. E até hoje não tem estudos que sejam assim claros, que comprovem que a homeopatia funciona. Então, quando o paciente me pergunta, doutor, eu posso usar a homeopatia? Eu normalmente falo, você pode usar a homeopatia também. Mas eu não vou me intrometer mandando tirar ou mandando tomar. Mas eu não recomendo deixar de fazer o tratamento com psicoterapia, com medicamento, quando necessário. Luiz Iglesias escreve: efeitos psicossomáticos são comuns em ansiedade. Substâncias como alprazolam pode ser tomada por muito tempo? O alprazolam, ele é um dos ansiolíticos que a gente estava falando, né? Ali é meio que jogar água fria na fervura. Mas, eventualmente, ele precisa ser tomado por muito tempo, né? De forma ideal, a gente tenta usar por curtos períodos de tempo esses remédios calmantes, né? Enquanto os outros, tipo antidepressivos, vão fazendo o seu efeito de base. Mas a verdade é que tem paciente que precisa por longo prazo, e aí é sempre uma questão de custo-benefício. Olha, o Rômulo, ele fala, a gente já tocou aqui nesse assunto, né? Um problema de saúde física pode ser confundido com o estresse e, por isso, ser tratado de forma errada. Os exames são muito importantes. São muito importantes. Essa acho que é uma mensagem para ficar, assim. A pessoa pode ter um sintoma físico e aí ela começa a achar, não, isso é só um estresse e deixa de tratar adequadamente. Então, fazer os exames para ter certeza que não é nada é fundamental, sim. Hoje, o pronto atendimento recebeu o Dr. Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.